Saudações democráticas a todos vocês, começando a super live de sexta-feira. Vamos repassar em revista todos os assuntos da semana, Leonardo Atush. Como é que estão as coisas aí, querido? Vamos repassar em revista essa semana louca, frustrante também, de certa maneira, mas vamos entrar numa semana melhor semana que vem, se tudo der certo. Pessoal, hoje eu vou meio que entrevistar o Atush, hein? Olha só, o Atush está animado. A gente precisa se animar para virar o jogo nesse país aqui. Ô, Léo, eu queria começar, então, eu queria saber de você, se você me permite. Por favor. E o público está convidado a perguntar para o Leonardo Atush, porque o Leonardo Atush ele é um catalisador, né? Muitas informações, muitas pessoas orbitam ali e tal, ele sabe de muita coisa e a sensibilidade dele também é importante para a gente entender o que está acontecendo no Brasil. O que você achou da entrevista do Fernando Haddad no Roda Viva? Maravilhosa. Maravilhosa. Inclusive, você tuitou sobre isso, né? Assisti na terça-feira de manhã, né? Não consigo ver segunda-feira à noite. Você assistiu, né? Eu assisti em meio à edição, mas assisti. E aí, na terça-feira de manhã, porque o Bolsonaro anunciou que ele estava contaminado, infectado na segunda ou na terça? Talvez na terça, acho que ele deve ter anunciado na terça-feira. Aí, na quarta-feira, eu dei bom dia a todos aqueles que gostariam de ser governados por um professor universitário e não por um propagandista, um garoto propaganda de cloroquina, né? Porque o contraste é muito grande, Conde. Então, a gente vai pensando assim, quer dizer, poxa, o contraste entre o Brasil que poderia ser e o Brasil que é, né, é uma coisa assim que nos derruba às vezes. Então, essa semana foi assim de percepções, né? Eu tive essa percepção na quarta-feira de fazer essa provocação. Aliás, bombou, deixei até como tweet fixado lá. Eu vi. Aí depois, no dia seguinte, teve o negócio do Facebook derrubando o gabinete do ódio. E eu também botei assim, agora que a gente já sabe, né, que existe um gabinete do ódio das fake news operando dentro do Palácio do Planalto, e aí, cadê o Tribunal Superior Eleitoral? E não vão fazer nada. Não estão fazendo nada. Aí ontem soltam o Queiroz, né, o tal do Noronha, aí eu vou lá e falo assim, tem como dar certo um país que prende Lula e solta Queiroz? E aí isso aí, às vezes, confesso a você, que vai abalando a nossa fé no Brasil, mas a gente não pode deixar a peteca cair, Conde, essa é a grande realidade. Eu estava falando para você, quando vem esse sentimento de desânimo, né, de você achar assim, puxa, tudo a mesma coisa, é esse o momento de você fazer a resposta, né, de produzir a resposta. Leonardo, a pergunta, a gente estava bolando aqui a nossa super live, e você tinha falado, do Bolsonaro vencendo e tal, acho que é uma pergunta para a gente fazer, né? Será que ele está vendo? Mas ele não está caindo, né? O problema é esse. Ele não está caindo. Mas será que aquela fruta podre que não cai da árvore? É uma fruta podre, mas não cai. Né? Então, como é que podre? Mas é podre. Porque você tinha sugerido como tema, é interessante, você tinha sugerido como tema assim, Bolsonaro e Lava Jato agonizam. Isso, que é um bom tema. É um bom tema e é pertinente. Existe uma agonia, mas é uma agonia que não chega ao fim. É isso que vai nos angustiando, Conde. Você, então, agora nesse divã, é uma coisa importante para a gente elaborar um pouco mais. O Brasil está agonizando. O Brasil está passando o pior momento da sua história e tal. Mas, assim, será que não tem né, quando é que vai nascer o sol nesse país de novo? Né? Vamos lá. Vai ser amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã? Não nascerá o sol? Ou a gente tem que ser como Cartola, né? O sol nascerá. Né? Vamos lembrar Beatles e George Harrison, né? Lá vem o sol, queremos o sol. Não, porque você para pensar, o Lá Vem o Sol, essa música é muito importante. Essa música é importante. Por quê? Porque o inverno lá na Europa, no hemisfério norte, na Inglaterra, ele é muito longo, né? Então, assim, por exemplo, quando nasce a primeira flor da primavera, é até um evento, vem desde a realeza, aí quando tem a coisa de plantar, de colher. E o Brasil é sempre verão, né? Quer dizer, lógico que não é uma alegoria, mas a gente está vivendo, assim, vamos dizer assim, um período de trevas muito prolongado nesse país. Muito prolongado. E as pessoas cansam, né? Cansam. Assim, não adianta dizer que não, que ninguém se abala. Todo mundo se abala um pouco, isso é fato.
Claro, e tem picos, né? Tem picos de que você fica pior. Agora, Leonardo, antes de eu vou comentar isso, mas já que a gente falou, eu acho que é bom a gente descontrair um pouquinho aqui, dar dicas de cinema e tudo mais. Eu assisti algumas vezes um filme maravilhoso chamado Yesterday, você deve ter visto, lembrei de você com esse filme. O que você achou dele? Lindo esse filme, né? Não, é muito interessante, cara. É uma coisa que você fala, né? Imagina um mundo sem os Beatles. Esse filme é muito interessante porque você vê claramente, vamos projetar, você sente a força daquelas canções de uma maneira assim é muito impactante, porque os Beatles eles são tão fortes, tão universais, que você tenta fazer aquele exercício. Vamos imaginar que eu nunca tivesse ouvido Yesterday, que eu nunca tivesse escutado Let It Be. Não tem como você não achar espetacular na primeira audição. Não é aquela coisa que você vai acostumando para gostar. Né? É tão impactante que você fala assim, porra. Né? Então, acho que muitas pessoas já viram esse filme, né? É muito legal, Conde, porque de repente todo mundo perde a memória dos Beatles, menos uma pessoa, né? E ele fala, porra, eu tenho esse tesouro aqui que eu posso revelar à humanidade desmemoriada, e aí ele vai revelando aos poucos. É muito legal. O filme é uma metáfora maravilhosa, mas eu estou até invocando isso porque a gente precisa realmente buscar. Eu acho que o Yesterday ele tem a ver com o cenário político brasileiro e com esse nosso automatismo, essa naturalização do horror e do coronavírus e da pandemia de Bolsonaro. A gente tem de imaginar o que seria o Brasil se não tivéssemos tido os governos democráticos, Lula do PT, por exemplo, da Dilma, a Constituição de 88, o SUS, enfim, tudo isso. E aí eu queria dizer o seguinte para você, eu tenho feito uma série sobre a Lava Jato, uma série de entrevistas. E ontem, em especial, eu conversei com um dos maiores professores de direito do país, ex-reitor da UNB, que é o Zé Geraldo de Souza Júnior. E ele deu uma aula e ele lembrou de que esse momento que a gente precisa ter é o tempo histórico versus o tempo subjetivo, né? Tudo que está acontecendo espaço, cria condições de resposta para a sociedade realmente se impor novamente, como foi a redemocratização no Brasil. Processo similar. Sabe o que ele me falou que foi muito interessante, Léo? A Constituição de 88 tinha sido convocada para ser um acordão, para ser uma coisa das elites brasileiras. Né? E deu errado, quer dizer, de repente o povo se inflamou, você teve um abaixo-assinado de 12 milhões de assinaturas, você teve uma constituinte, você teve deputados impedidos, e se criou o Ministério Público, como ele deveria ser hoje, e o SUS. Quer dizer, então, a força da sociedade brasileira nós não podemos subestimar, nós estamos acuados, mas sim, sempre que eu também fico com essa depressão política, digamos assim, de todo dia ter de encarar Bolsonaro, eu tento refazer a história e pensar no que o Brasil criou de bom. Música popular brasileira, bossa nova, capoeira, tudo isso, né? A memória da cultura brasileira, você é muito sensível a isso também. Então, acho que a gente precisa reorganizar nosso pensamento. E depois eu quero dizer outro ponto também que abala muito com pessoas como nós, que trabalhamos com noticiário hardcore, todo dia, toda hora, e a gente realmente tem de ter uma resistência muito grande com tudo isso. Tem que ter um campo de refúgio desse horror, né? Realmente, as pessoas... E agora estão acontecendo as lives da MPB, está sendo muito interessante. Ontem teve uma da... Meu Deus, a Ana Canhas cantando Belchior, teve o Grande Encontro, está tendo muita coisa interessante. Teve a live da Alcione, né? Foi muito interessante. A Tereza Cristina fazendo coisas espetaculares, enfim. Fernanda Scherer dizendo, boa tarde, queridos, ainda bem que temos uns aos outros. Viram a entrevista de Mino Carta com Dilma? Não canso de me impressionar com a força e o equilíbrio dessa mulher, né? A Dilma sabia de tudo, né? Ela já sabia do futuro, né? Ela veio do futuro para dizer não sobrará sobre pedra. E a gente está vendo todas as pedras caindo e ela mantendo lá a dignidade, né? A Dilma é um exemplo permanente de firmeza, de dignidade. E atravessando, foi muito interessante quando você colocou essas duas questões, né? O tempo subjetivo e o tempo histórico, né? A gente não pode deixar o tempo histórico contaminar o nosso tempo subjetivo, né? Que é um ponto fundamental. Talvez o contrário, né? Talvez o contrário. Quer dizer, o tempo subjetivo que é mais reativo, né? É muita ansiedade, né? Ele é mais curto. Exatamente.
Gilberto Cruvinel diz assim, por favor, 247, parem de fazer tanta live interessante, uma atrás da outra. Não consigo mais fazer nada, exceto assistir vocês. Esse é o nosso plano, tá, Gilberto Cruvinel? Deixa ligado e não desliga mais a TV 247. Danilo Souza fala, quando vi e ouvi em Goiânia Paul McCartney cantar Yesterday, chorei igual criança. Olha, cara, a primeira vez que eu ouvi Yesterday foi é tão brega isso, cara, é tão brega. Pode falar. Agora você tem que falar. Agora eu não queria nem falar a primeira vez que eu vi Yesterday. Eu era criança, cara, mas era uma novela em que o protagonista era o Lauro Corona, finado Lauro Corona. E aí era o Lauro Corona que namorava, se eu não me engano, a Glória Pires. Acho que Glória Pires, né? Acho que é Glória Pires. E aí era a música do casal. Ele falou, porra, que música espetacular. Era a música meio da fossa, assim e tal. Aí, porra, que coisa maravilhosa, né? Então, realmente foi isso. Eu devia ter uns 7, 8 anos de idade, imagino eu. Enfim. Eu acho que essa lembrança dos Beatles, a lembrança da música, a memória musical, acho que ela pode ser associada, ainda mais no Brasil, que você sabe muito bem aí, o papel da MPB em segurar a barra da ditadura militar, né? Então, se você ativa essa memória, por exemplo, Aldir Blanc, você sabe que eu me emocionei quando eu fiz uma matéria sobre a Lei Aldir Blanc, que a gente sofreu muito com a morte do Aldir. Sancionada hoje pelo Bolsonaro. Oi? Sancionada hoje pelo Jair Bolsonaro, olha só. Sancionada hoje, mas vitória da oposição, evidentemente. Lógico. Bolsonaro nem sabe quem é Aldir Blanc, enfim. Nem sabe quem é. E é emocionante porque é como se fosse no mata-borrão do céu brilhar a estrela Aldir no momento que o Brasil, que morreu de Covid-19, vamos lembrar disso, né? E o nome dele vem forte, o nome dele está associado àquele processo de abertura do país. Então, eu acho que a gente tem muito vigor e a gente fica muito assustado, digamos, de maneira clara, né? Quer dizer, reconhecida, porque não tem como enfrentar tanta diversidade assim sem ficar abalado. Fala, querido. Não, é que apareceu um cara que toda vez que aparece assim a palavra esquerdopata, esquerdalha, petralha, a gente já bloqueia e já manda lá para as outras emissoras onde estão sorteando cloroquina. Então não adianta tentar aqui, que aqui não passa. Aqui não tem sorteio de cloroquina. Obrigado a Kátia Alecrim, que está aqui com a gente também. Estamos de olho aqui, tá? Estamos de olho aqui nos haters, mas, enfim, só para fazer esse recado aqui. Eu estou agora passando a navalha mesmo, Conde, porque realmente não dá. Não, eu sempre passei. Você sabe que eu aprendi isso cedo no Facebook, por exemplo. Se você tolerar esse pessoal que vem para perturbar a tua vida, você sai do Facebook. Eles convencem você encerra a atividade. O pessoal tem memória, que eu falei da novela, o pessoal falou, era o Lauro Corona com a Lígia Blonde, enfim. Lígia Blonde. Você vê que o pessoal tem memória de novela também aqui. Está no nosso inconsciente, né? Mas, Leonardo, eu acho que a gente precisa passar por alguns pontos sobre o cenário e trazer, digamos, essa memória também afetiva do brasileiro, que é mais do que nunca, né? Eu sempre digo nas lives assim, né? Quando você tiver em dúvida, quando você tiver cabisbaixo, olha a biografia do Lula, né? Ou da Dilma, olha da Dilma, né? Presa, torturada, espancada, bloqueada nos seus direitos, naquele momento, direitos políticos dos anos 70. O Lula, né? Pau de arara, vem do Nordeste, passa fome, comeu o primeiro pão aos 7 anos de idade, né? Então, a gente precisa lembrar da força dessas lideranças e da força do povo brasileiro como um todo, não ficar, digamos assim, curtindo o sofrimento também no momento. Aí eu te pergunto o seguinte, quer dizer, vamos trazer essa pergunta, né? Ele está vencendo, o Bolsonaro está vencendo, porque me parece o seguinte, que a gente traz essa coisa do perde-ganha para a política, não é perigoso? Quer dizer, a política sempre foi mais que isso, né? Sempre foi o debate. A gente tem que seguir, Conde, o conselho do Mauro Lopes. Não podemos deixar com que esse horror contamine o nosso espaço subjetivo, né? Essa é a questão. Então, assim, na verdade, a realidade é o espelho do nosso sentimento. Então, se a gente ficar assim na deprê, porra, não, nada vai dar certo, esse cara vai ficar, né? Poxa, o Queiroz está solto, aquela coisa toda, a gente vai se contaminar. Não podemos nos contaminar. O Bolsonaro, ele é a ira dos deuses, né? Aqui para o Brasil, é um castigo divino.
O Brasil, eu repito, já falei várias vezes, é o país que pegou aquele cara que tinha a melhor história de vida, o melhor, né, político, o melhor representante do povo brasileiro, colocou na prisão para permitir que o pior brasileiro da política se tornasse presidente. Não vai dar certo, não tem como dar certo. O Brasil vai passar os Estados Unidos. O Brasil vai ser o país com mais mortos por coronavírus, porque tem o pior presidente. Né? O Brasil vai ter talvez a pior recessão de 2020, porque tem o pior presidente. Né? E o Brasil, as pessoas sabem, tem muita gente que fica xingando aqui, que sabe que progrediu, que se tornou mais próspero, etc. e tal. Aí o cara se achou rico, comprou umas ações da Petrobras, falou assim, não, vocês roubaram, né? Não sei o quê, aquela coisa toda. O cara hoje está mais pobre. Né? Os bolsonaristas estão mais pobres, isso é uma realidade. Não que a gente deseje que eles fiquem mais pobres para aprender, não é nada disso, mas o fato é o seguinte, prosperaram com Lula, estão empobrecendo desde o golpe contra a Dilma. E vão ficar xingando, não querem dar o braço a torcer, não querem ficar lá, paciência. Né? Mas a gente não pode se deixar contaminar por isso. Então, por exemplo, hoje o que me abalou, de certa maneira, né? E aí dizendo que eu fugi desse próprio mandamento, foi assim, pô, tá trazendo as notícias e tal. E aí vê pessoas que você vê claramente que são pessoas assim, de origem popular, repetindo um discurso fabricado, né, pelas elites para que elas reproduzissem. É uma situação assim degradante. E aí, se as pessoas não caírem, se as pessoas não tiverem, vamos dizer assim, a humildade de reconhecer a grande lambança que fizeram nesse país, só vão prolongar o sofrimento, né? Porque a ira dos deuses vai durar mais tempo, né? Pois é, né? É um castigo, um aprendizado. O Bolsonaro é uma espécie de purga, né? Você costuma usar essa. É uma purga. Né? É interessante. Esse papo com o Gessé Souza, que eu entrevistei há 3 dias atrás, foi um pouco nesse sentido. Quer dizer, ele expõe a depravação e a violência das nossas elites, e é um problema que nós temos de enfrentar. Né? Não podemos ficar colocando para baixo do tapete o tempo todo. Agora, essa semana, Leonardo, foi muito intensa o trabalho da edição no site. Tem uma pauta que você trouxe para a gente. Eu queria comentar rapidamente com você, que é a pauta da jornalista da agência pública, Natália Viana, aquela thread do Twitter com 28 pontos, sensacional, trazendo... A maior thread de todos os tempos, né? Isso é que é thread. A maior thread de todos os tempos, exatamente. E assim, a ligação, quer dizer, a rachadinha da Lava Jato com o FBI, né? Que é uma coisa escandalosa, né? De proporções estratosféricas. Eu, depois de fazer aquela matéria, de editar e de republicar aquilo no nosso site, eu fiquei pensando assim, e de conversar também com outras... enfim, outros analistas aí da Lava Jato durante a semana. A Lava Jato foi uma operação norte-americana. Ela está desenhado, né? Não precisa nem fazer o PowerPoint, já está desenhado. Não precisa fazer o PowerPoint mais. Né? Totalmente. E ela acabou crescendo no país e com o auxílio de uma imprensa absolutamente passiva nesse sentido e ativa no sentido ruim de potencializar a operação. Mas, e nós estamos vendo que a Lava Jato agora começa a ser desmascarada. O Augusto Aras vai ter acesso, depois da decisão do Toffoli, de permitir o acesso ali aos arquivos supostamente sigilosos da Lava Jato. Como é que você está vendo essa situação? Queria saber, porque eu acho que ela é alvissareira. Eu acho que é interessante e importante que a Lava Jato esteja, nesse momento, acuada dessa maneira. Eu acho que sim. Deixa eu só trazer os comentários aqui, Conde. E o pessoal aqui corrigindo. Lídia Bronde, né? A Terezinha Matos está dizendo aqui. Lídia Bronde. Beth está dizendo, vocês têm veto a Juca Ferreira? Jamais. Juca Ferreira, gente fina, um cara muito legal. Aliás, vale a pena trazê-lo aqui para ser entrevistado. Cadu Lacerda dizendo, a luta continua, não podemos desanimar. É importante lembrar da frase. In the end, the love you take is equal to the love you make. Essa frase é fantástica, né? O Abbey Road é o melhor disco dos Beatles, eu acho, é o meu preferido. E aí depois aquele lado 2, que é fantástico, termina com essa frase, né? No fim, né? O amor que você leva é o amor que você entregou ao mundo. Muito bom, muito, muito legal. Leni Brito está dizendo, este horário não é o meu habitual da TV 247. Estava passeando pelo YouTube agora e encontro meus dois queridos. Que alegria ver Conde e Atucho nessa super live. Que alegria ver você aqui, Leni, sempre com a gente. Muniz Almeida dizendo, 15 anos, disco dos Beatles e Vitrola, 65, né? Bom demais.
Não era nascido, mas imagino como deve ter sido bom ter essa sensação em 65. Muito legal a Kátia Alecrim aqui também. E continuando. Sobre o FBI, Conde, eu acho que a gente está vivendo aqui no Brasil, na verdade, um reflexo da situação, da disputa política nos Estados Unidos. Né? Bom, Donald Trump, Joe Biden. Né? Joe Biden foi quem... A Lava Jato começa com o Joe Biden como vice-presidente do Obama, monitorando de perto o governo Dilma. O Joe Biden é o cara que faz a intervenção na Ucrânia, e faz a guerra híbrida na Ucrânia, que o Trump denuncia, e é quem faz também a guerra híbrida aqui no Brasil. Né? Então, quando a gente olha essa disputa Moro-Bolsonaro, de certa maneira também é um pouco a disputa Biden-Trump. Né? Bolsonaro é Trump, Moro é Biden. Talvez por isso mesmo que o Moro tenha saído do governo Bolsonaro, que ele representa uma fração diferente da dominação dos Estados Unidos em relação ao Brasil. O Brasil hoje é um país ocupado. Essa é a realidade. O Brasil não é um país livre, não é um país independente. A Operação Lava Jato, de fato, foi um instrumento desenhado por lá, com o FBI, etc. e tal, para atingir esse objetivo. Né? Atingiu de uma maneira grotesca, a tal ponto que o Bolsonaro vai comemorar a independência dos Estados Unidos. Agora, vamos ver o que vai acontecer nos Estados Unidos, né? Como é que vai ser essa eleição no final do ano? Será que o Joe Biden vai ganhar? Porque se o Joe Biden ganhar, ele representa também esse lado da dominação que eles chamam de imperialismo humanitário, de imperialismo suave. Talvez o Moro represente isso. O que eu achei mais engraçado foi o Moro dar uma entrevista no fim de semana, se colocando como um cara assim de centro. Não, veja bem, Lula e Bolsonaro são os dois extremos. Ele está, vamos dizer assim, comprando a teoria que foi desenvolvida pelo Fernando Henrique Cardoso. Então, o Lula seria um populista de esquerda, o Bolsonaro um populista de direita, e ele seria o centro equilibrado para trazer o Brasil ao paraíso do Estado de Direito, da política neoliberal. O Moro é um projeto presidencial que está vivíssimo, né? Então, eu acho que... E ele ganha força, inclusive, com a eleição do Joe Biden. É preciso ter muita cautela em relação ao cenário nos Estados Unidos também. Concordo, mas acho que o Brasil, a gente está vendo, quer dizer, você falou da Dilma, parece que ela veio do futuro e denunciou ali, não vai sobrar pedra sobre pedra. Eu vejo o processo de verdade sendo, digamos, aparecendo fortemente nesse momento. Acho que vai ficando, a Lava já está encurralada. O Deltan Dallagnol, aquele tweet dele de ontem, nós vamos obedecer o STF, mas a contragosto. Então, eu vejo... E sobre a eleição americana, acho que o Trump não continuando desestabiliza demais aqui as coisas no Brasil, o governo Bolsonaro. Eu estou vendo, uma coisa que me impressionou hoje, Léo, foi o Carluxo dizendo que não vou me candidatar, acho que eu vou para os Estados Unidos. Quer dizer, eles estão fugindo. Há um processo de fuga. O Weintraub já foi. É engraçado, é o único governo do mundo que tem exilados governistas, né? É muito engraçado, porque o Weintraub é um exilado. Ele se exilou nos Estados Unidos, mas não foi o governo dele que botou ele para correr. Né? Ele se exilou do povo. Agora imagina o Carlos Bolsonaro exilado no governo do próprio pai, né? É uma situação curiosíssima, né? Inusitada. Então, eu acho que esse processo disparou. Agora, eu quero chamar a seguinte questão aqui para a gente. O Bolsonaro, aquele comportamento, inclusive foi capa, não sei de que revista aí, Paz e Amor e tudo mais, ele realmente parou de dizer as atrocidades que ele vinha dizendo. Depois que o Alexandre de Moraes enquadrou a Sara Giromini e também o Alan dos Santos, as coisas acalmaram nas ruas, essas manifestações fascistoides aí, e aí a gente tem um quadro novo, Leonardo. Querendo ou não, o quadro é novo. Aí o que aconteceu? O Bolsonaro contrai o vírus. Supostamente, né, Conde? Porque a gente baixou. Poucas pessoas. Eu passei de manhã, não sei se te transmitiram, né? Eu editei internamente a lei Chico Sá no 247. Era para ter sido transmitido para todos os editores também, né? A lei Chico Sá é o seguinte: Bolsonaro diz que está contaminado. É isso, não sei se. Mas é como a imprensa internacional trata o Bolsonaro. Exatamente. A imprensa nacional não é capaz de fazer. Quer dizer, o Bolsonaro.
O que ele diz não se escreve, então a gente tem que dizer que é ele que está dizendo, né? Essa é a realidade. Agora, de qualquer maneira, ele retoma, mas ele continua calado, ele continua não produzindo aqueles enunciados mais agressivos. Parece, Leonardo, que a elite brasileira está bastante satisfeita com o Bolsonaro, voltou a ficar satisfeita de novo, e nós estamos entrando, hoje acho que vira 70 mil mortos, que é um Maracanã lotado. E aí, assim, eu quero pôr a seguinte questão para a gente aqui. Você acha que essa continuidade, quer dizer, de um governo, de um governante claramente genocida que nega ajuda para os indígenas, né, que está sendo o tempo todo bloqueado por certas forças do legislativo, né, que impedem, que derrubam o veto que ele propõe, certas forças do judiciário também. Quer dizer, eu entendo, voltando aí ao eixo central da nossa live, que ele não está ganhando, não. Acho que ele está perdendo. Não, vamos dizer assim, quer dizer, eu volto àquela imagem, né? Uma fruta podre que não cai, né? Por quê? Porque, na verdade, as elites estão gostando desse cenário. Então, está todo mundo se aproveitando disso. O Congresso, o Centrão vai fazer a festa, né? O Poder Judiciário. Então, fica ali. Agora, não, o cara solta lá o Queiroz e fica agora com o Bolsonaro devedor, né? Passa a ser credor do Bolsonaro. Essa situação, o Bolsonaro é tão enrolado, é tão complicado, que está todo mundo tirando uma casquinha. Ele fica lá, né? Aí o Carlos Bolsonaro anuncia que vai mudar de vida, porque, poxa, veja bem, o Facebook está fazendo cerco ao chamado gabinete do ódio, mas ele vai sendo encurralado, né? Então, no fundo, ele é só um boneco. É como se fosse assim, o presidente não é o Jair Bolsonaro, é o Bolsonaro de papelão. Esse cara, como não tinha um AS de papelão nas redes sociais, então tem o Bolsonaro de papelão que está lá, finge que é presidente, e as forças aí estão governando, estão fazendo lá, estão vendendo saneamento, enfim, cada um tirando onde pretenda tirar. Outro vai querer privatizar a Eletrobras, outro vai querer privatizar não sei o que, e o Brasil está sendo depenado, né? O que angustia realmente, a gente vê o país de fato nesse processo de destruição, e muitas pessoas ainda apoiando, né, dizendo, não, veja bem, tem gente aqui no Facebook que eu estou tentando mandar lá para o sorteio de cloroquina, dizendo, aguenta que dói menos, aceita, que isso não é aceitar ou não aceitar, é óbvio, né, que tudo bem, óbvio que se você aceita qualquer realidade, você sofre menos, é a realidade, né? Nós não estamos negando a realidade. Agora, as pessoas podiam ter um pouco de simancol, né, começar a enxergar o que está acontecendo nesse país. O Brasil hoje é a vergonha do mundo, Conde. Isso aí é ruim ser brasileiro hoje. O cara que é bolsonarista está mais pobre do que estava, né? Tem um passaporte que vale menos. Ser brasileiro hoje é um lixo, né? Essa é a realidade. Então, assim, quer dizer, qual é a lógica de ficar suportando essa situação? Não faz o menor sentido. Olha, sobre isso, eu quero recuperar aqui uma matéria de ontem, que foi uma pauta que você sugeriu, e que foi a cobertura internacional sobre a pandemia no Brasil. O Brasil, por exemplo, a manchete, acho que do Le Monde, foi coronavírus está no comando no Brasil. E a Reuters, a France Press, todas as agências internacionais escrevendo o cenário catastrófico do Brasil, e o nosso jornalismo aqui doméstico falando de economia, de que é uma chance para investimento, né? É uma coisa que realmente me dói muito. Você sabe que eu sempre faço essa análise do jornalismo pela visão da linguística e tudo mais. Mas aí eu tenho outro dado importante também numa matéria que eu fiz ontem, que eu queria registrar aqui. Vou até colocar algumas imagens. Léo, dá licença, deixa eu só compartilhar aqui com todo mundo para trazer as imagens aqui de Belgrado. Olha só, eu vou colocar aqui para a gente ver no Google, no editor de imagens aqui. As pessoas foram às ruas na Sérvia, os sérvios, indignados. Agora, o que é interessante, Leonardo, olha só, o que é interessante é que eles estão indignados com a postura do governo diante da pandemia. E porque o governo decretou de novo o isolamento na Sérvia. E o que acontece? A população se revoltou porque o governo não fez uma quarentena bem organizada. Eu pensei que no Brasil é a mesma coisa, né?
Parece que esse movimento na Sérvia ele pode ser alastrado pela Europa. Mais uma vez, o Brasil fica, digamos, como no Chile, como naquelas manifestações gigantes, monstro no Chile, e nós parados aqui com um governante genocida, e nós temos o mesmíssimo quadro, quer dizer, o governo que não, na Sérvia não tem uma postura correta com relação à pandemia, e também não faz uma gestão econômica, segundo as reportagens das agências internacionais, competente. O que você acha? Mais uma vergonha para o brasileiro, né? Eu tenho medo, viu, Conde, dessa coisa da Sérvia aí. A Sérvia é um país muito próximo à Rússia, aliado da Rússia. Fico com receio de que seja eventualmente guerra híbrida, né? Patrocinada ali pelos Estados Unidos, eventualmente, para tentar desestabilizar um regime, coisas que a gente já viu. Pode ser que seja uma revolta saudável da população, mas eu não vejo a população brasileira se revoltando, quebrando tudo, por conta de uma quarentena mal feita. Eu vejo a população brasileira, pelo que eu tenho visto, né, as cenas lá do Leblon, é mais assim, quebrando tudo porque não está podendo ficar no bar até mais tarde. Eu acho que é isso. Está faltando guerra híbrida no Brasil, então, Léo? Não sei se está falando. Não, na verdade, não haverá guerra híbrida, porque o Brasil hoje já está conquistado, né? A guerra híbrida é feita justamente para conquistar países desalinhados, né? Então, como o Brasil já foi reenquadrado geopoliticamente, a guerra híbrida já venceu, já deu certo. Agora, a greve dos empregadores é dado bom, hein? Fala. Não, deixa eu só correr aqui comentários aqui, e aí a gente já volta para os temas, que tinha uns aqui pendentes aqui, ó. A Fernanda. Queridíssima Fernanda, lá de Porto Alegre, dizendo: Atush, Dilma contou ao Mino que fez pesquisa no governo. A população mostrou que o povo atribuía melhor a Deus, a eles mesmos, a família. A menor parte mencionou o governo. Dilma citou isso como erro do PT. Fernanda, eu me lembro exatamente quando começou a disputa presidencial de 2014, o Aécio foi exatamente nesse ponto. O primeiro filme da campanha do Aécio era assim: olha, você melhorou de vida, mas é porque você é bom. Tá? Ninguém fez nada por você e você não deve nada a ninguém. Então, é esse ponto que o Léo Stoppa sempre abordou muito, né? As pessoas gostam de se sentir responsáveis pelo próprio sucesso e gostam de culpar os outros quando fracassam, né? Então, quando fracassam, a culpa é do PT, a culpa é do Lula, a culpa é da Dilma, a culpa é de não sei quem. Quando dão certo, a culpa é deles mesmos ou, né, de Deus, porque o pastor mandou dizer isso. Então, essa é uma questão que não foi enfrentada. Zé Rodrigues dizendo: que bálsamo acompanhar vocês. Cheira uma flor de cravo e canela e fico curtindo da minha janela, vendo vocês, lembrando dos anos 80. Obrigado, Zé. Cadu, Conde, precisamos de música de volta no 247. Léo, pensa no bem que faz ao coração ouvir os mineiros cantando que outros outubros virão, outras manhãs cheias de sol e de luz. Nossa força é a cultura. É fundamental, viu, Conde, resgatar a cultura brasileira. Leni, será que o Queiroz também vai fugir para os Estados Unidos? Pois é, pode ser. Para onde vai? Onde que é a residência do Queiroz, né? E o Silvio dizendo: o PT tem que estabelecer advogados nos Estados Unidos para pedir documentos via FOIA. O FOIA é o Freedom of Information Act. Também pedir a extradição do Olavo por ser agente estrangeiro não registrado. Utilizar a expertise da Eva Gollinger, advogada venezuelana americana. Concordo plenamente, né? Que talvez a jurisdição mais interessante seja a dos Estados Unidos, não do Brasil. Porque lá também tem democracia, lá também tem disputa, né? E todo mundo sabe, né? Agora que o Cristiano Zanin veio aqui no programa e falou: essa cooperação com a FBI não é crime apenas no Brasil, é crime também nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também não podem cooperar com outro país amargo. Mas aí também. Não, mas aí é complicado. Mas tudo bem, mas como lá é crime e tem advogado e tem muita gente que adora entrar com uma ação em qualquer momento, existe essa possibilidade. Concordo plenamente com o que disse o Silvio aqui. Eu só queria fazer uma provocação aqui, essa coisa, né? Tudo é culpa do PT e tal. A gente tem uma tendência, que é uma coisa da natureza do discurso, né? De afunilar e projetar quando a gente não consegue explicar um fenômeno. É tudo guerra híbrida, é o deep state americano. Tem de ter um pouco um pé na história também, né? Há movimentos que são estruturais também. Mais uma vez, eu tento invocar isso aí, porque o que está acontecendo no mundo, por exemplo, na Sérvia, o Facebook, por exemplo, bloquear as contas, banir 88 contas,
do gabinete do ódio e a gente vê o Carluxo ficar todo dolorido por isso e tuitar e dizer que vai embora para os Estados Unidos, quer dizer, não é trivial. Toda essa a gente tem uma tendência, aquela coisa de quase que de achar que é tudo obra de Deus, né? Que é um pouco isso a tendência do ser humano. Tudo tem uma organização submersa. Eu acho que a gente precisa preservar e também valorizar os movimentos estruturais que são da história. Acho que a história é uma coisa que explica bem esses movimentos. Aí eu queria te ouvir sobre isso também, Leonardo, se você quiser falar sobre a questão do Facebook. Eu sou entusiasta, acho que é interessante o que está acontecendo, com todos os corolários, com todos os limites que a gente pode colocar no Mark Zuckerberg, nos interesses financeiros. O Brian falou hoje de manhã que o que está acontecendo no Facebook é uma operação do Zuckerberg de contenção de danos, né? A imagem do Facebook foi muito abalada, porque o Facebook fez emergir a extrema-direita no mundo. Ao mesmo tempo, para o big business, para o grande capital, já não é mais tão interessante esses governos Trump e Bolsonaro. Talvez seja, né, o momento de afrouxar a corda, relaxar um pouco a corda dessas sociedades sufocadas. O Facebook também é uma empresa, está perdendo anunciante, né? Está pressentindo a vitória do Joe Biden, então está se antecipando a uma regulação das mídias sociais. Ele pode fazer uma purga, vamos dizer assim, uma limpeza, antes que seja necessário, né? Então essa é uma questão relevante. Então acho que o Facebook pode estar fazendo exatamente esse movimento ali de movimento preventivo. Agora, você falava sobre isso, acabou de entrar aqui na manchete do G1, eu vou mostrar, só vou pegar 2 pontos aqui para a gente não perder. Aqui, ó, Cadu Lacerda mandou um comentário dizendo: é uma curva de aprendizado, tudo isso que está acontecendo no Brasil vai acumulando um enorme potencial de raiva e frustração na população. De certa forma, estamos na calmaria que precede a tempestade. Explodirá. Pode ser. Se o Bolsonaro ficar, né, vai continuar fazendo muitas atrocidades, como sempre fez, e aí, quem sabe, vai se acumulando, a mola vai se comprimindo, né, e uma hora explode. José Rodrigues está dizendo: Flávio Dino no PSB isola o Ciro, isso é ótimo, o que acham? Vamos falar de Dino e Ciro logo mais. Deixa eu só mostrar aqui, Code, a manchete do G1, que é importante, porque passa por essa questão do Facebook aqui agora, ó. Veja páginas removidas pelo Facebook por promoverem desinformação e que foram apontadas em investigação, né? O que é interessante aqui, ó, o laboratório de pesquisa diz que elas foram criadas por funcionários de gabinetes da presidência, dos filhos de Bolsonaro e de outros políticos do PSL. Então está tudo desenhado, é claro, assim, é evidente, né, que você tem ali o Palácio do Planalto promovendo fake news no Brasil. Aí você tem as páginas aqui, ó, 20 oprimir, as brincadeirinhas dele assim, quer dizer, porque era aquela coisa, quero ser opressor, né? Por isso que eles odeiam tanto Paulo Freire, né? Porque o Paulo Freire é libertador, eles querem brincar de ser opressor. E eu já contei essa história, eu vou repetir, eu entendi a lógica do opressor quando eu vi uma pessoa oprimida que não tinha mais nada a fazer, não tinha nada a ganhar no dia, a não ser o prazer de oprimir alguém. A opressão, ela empodera os medíocres. Por isso que ela é tão poderosa, ela é tão forte, né? E eu passei por uma experiência dessas, Réveillon, uns 3, 4 anos atrás, enfim. Olha aqui as páginas, Conde, ó. 20 oprimir, Alana opressora, anticomunismo Brasil, arquivo do Olavo, artilharia do bem, Bolsogordos, Bolsonaro News, Bolsonaro Bravo, Bolsonaro News, Bolsonarone, Bolsonarone, o que seria Bolsonaro? Bolsoenéias, como o meu dinheiro não, cúpula conservadora. É uma brincadeira, né? Extrema vergonha na cara, gato fingido. É a escória, né, cara? É o submundo do submundo. Enfim, The Brazilian Post, Trump Trust 9876. Tudo é Bolsonaro. Tudo é Bolsonaro, cara. Tudo é Bolsonaro. Enfim, todas essas páginas sumiram. Feitas aí por crianças, por garotos ali que sabiam fazer memes, enfim, é isso. Não vamos subestimar, isso é uma indústria, né? Esse protocolo aí, mesmo sendo feito, enfim, eu não entendo que isso seja troça
de espontânea. Nesse sentido, tem uma orientação. Fake news é fenômeno do dinheiro, é do poder, não é da natureza do usuário de rede social. Isso já foi comprovado por pesquisa nos Estados Unidos. Então, a gente tem de... Eu acho que é muito interessante, Leonardo. Você vê só, quer dizer, eles desbancaram essas contas, baniram essas contas. Você tem a família Bolsonaro acuada. Eu acho que, nesse sentido, o habeas corpus, a prisão domiciliana, se você conhece como é que é o nome técnico da prisão da família Queiroz, não é prisão domiciliar, é prisão domiliciana. Essa prisão domiliciana, ela acho que é uma gota no oceano. Acho que a gente não precisa ficar desesperado com ela, não. Porque, de qualquer maneira, é prisão. E está exposto do mesmo jeito, o ASEF está aí do mesmo jeito, pode ser uma bomba relógio. Então, eu vejo que a gente está num momento forte agora, Leonardo, inclusive porque também estamos às vésperas das eleições, e eu vi essa notícia do Flávio Dino podendo ir para o PSB. Eu confesso que acho interessante. Eu não sei por que o PCdoB não seria tão o partido ideal para ele ser candidato. Quer dizer, o PCdoB é um partido que a gente respeita profundamente, não é um partido pequeno. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho interessante porque mexe no tabuleiro. E eu acho que as eleições municipais serão plebiscitárias, sim. Há um risco muito grande, fiz matéria sobre isso, porque nós ainda estamos nessa quarentena avacalhada, nesse semi-isolamento, e toda a campanha para as prefeituras serão através de WhatsApp, serão através das redes sociais, porque ele tem uma limitação de você ter comício, etc. Eu acho que nós teremos pela primeira vez comícios virtuais. Pode ser até interessante, né, Leonardo? Você não acha? Não, vamos só falar sobre essa questão do Dino antes, né? Eu não sei se ele vai para o PSB, na verdade, ele recebeu um convite, né? Acho que existe ali um projeto de um setor da esquerda que é construir uma frente de esquerda encabeçada pelo Dino ou pelo Fernando Haddad. A chapa poderia ser, então, por exemplo, se houver muito antipetismo em 2022, Dino, Haddad. Se houver menos antipetismo, Haddad, Dino. Né? E o PSB é um partido que tem mais, enfim, tem governos, né? Tem estruturas, tem mais estrutura do que o PCdoB, que tem o governo do Maranhão, que é o governo do Flávio Dino. A pergunta que ele fazia assim é o seguinte: bom, isso aí isola o Ciro Gomes? Eu acho que de certa maneira sim. Por quê? Porque o candidato da frente, daqueles que dizem não, o PT não pode ser hegemônico, passa a ser o Flávio Dino e não mais o Ciro Gomes. Então obriga o Ciro Gomes a ter uma outra atitude. Na hora em que o Dino se consolida como presidenciável de fato, ele não vai ser arrastado para o barco do Ciro como uma força acessória. Então eu acho que é uma boa notícia, sim. Eu acho que de certa maneira, cria um outro polo que, se houver, por exemplo, um consenso de que não é o momento de ter um candidato do PT, e eu acho que, assim, claramente, quer dizer, olha, que o Fernando Haddad é muito preparado, essa entrevista foi muito consistente, né? Mas se de repente houver esse consenso, o próprio Fernando Haddad apoiaria o Flávio Dino, né? O Lula apoiaria, já falou muito bem do Dino em outros momentos. Então eu acho que é uma construção interessante que começa agora, né? Agora, se isso vai chegar numa frente ou não, aí é uma outra questão. Eu acho que é isso que a sociedade tinha de fazer, não essa coisa. Você sabe que eu sou um crítico dessas frentes amplas e tudo mais. É isso, é uma ação partidária, não pode criminalizar partido mais. E eu acho interessante, evidentemente eu sei o tamanho do PSD e do PCdoB, concordo com você, acho que mexe no tabuleiro. E até pensei se não tinha o dedinho do Lula ainda, mas é melhor a gente nem falar isso, né? Mas, ô Leonardo, você quer trazer um tema aí da tua... Não, é possível. É possível que... Porque se você deixar, eu vou falando. Pode falar, não. Olha só, só quero trazer o comentário da Leni dizendo: Conde, lembrei do refrão de uma música. Tudo que acontece se coloca Deus no meio. Deus já deve estar de saco cheio. Pois é, Deus já deve estar de saco cheio, de fato. Obrigado, Leni. Eu acho que é o seguinte, Conde, eu acho que esse movimento aí realmente é importante. O Dino só para fechar, né, é um grande quadro, é um homem que representa também essa questão do Estado de Direito. E tem uma questão que alguém me falou, acho que foi o André Torreta, um publicitário, né? Não foi em nenhuma live, não, ele falou numa conversa privada. Ele falou o seguinte: o Bolsonaro provoca tanta turbulência, tanta tormenta, né? Tanta trepidação, que pode ser que o Brasil demande a mercadoria calma, né?
nas eleições de 2022. Então, quem que entregaria calma? O Flávio Dino entrega calma. O Fernando Haddad entrega calma. Né? O Ciro Gomes não entrega calma. O Ciro Gomes ele entrega trepidação também, do mesmo jeito. Vai dizer, é trepidação pela centro-esquerda. Então, se a demanda for por calma, né, talvez Flávio Dino, Fernando Haddad, né, possam ser nomes bastante interessantes aí. Vão ser nomes fortes, eles já aparecem no horizonte com muita força, porque acho que a gente não pode ficar mais entregando tantos pontos assim para essa elite brasileira e para esse discurso de passação de pano do nosso jornalismo de cativeiro, que vai normalizando e naturalizando, fazendo lances de normalização do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, ora traz o Paulo Guedes mais à frente, e tem essa história também da carta do PSDB de rompimento com o Paulo Guedes, quer dizer, rompeu com eles mesmos, né? Porque o programa do Paulo Guedes é o programa do PSDB dos tucanos. O que eu vejo, nas respostas que eu fui obtendo aí nas entrevistas que eu tenho feito pela semana, daqui a pouco eu vou fazer uma propaganda disso com vocês aqui, mas é o seguinte, a direita não tem candidato. Eles estão... por isso que a elite vai, mais uma vez, se apegando ao bolsonarismo e ao Bolsonaro. Agora, ao mesmo tempo, a gente vê o bolsonarismo sendo enfraquecido nas redes sociais, você já não tem mais aquela subida de hashtags no Twitter diária, forte, agressiva, do gabinete do ódio, e eles não têm candidato, que é o Luciano Huck, que é implicado o tempo todo com os amigos que sonegam impostos. Você tem o Dória, que está numa situação também delicada dentro do PSDB, ali ele comanda o PSDB em função do orçamento de São Paulo, mas é um discurso que não vai encaixando mais, a meu ver. E o que sobra para a direita? Candidatos tubo de ensaio? Ex-ministro da Saúde, o Mandetta? Então, eles têm Bolsonaro, eles têm Sérgio Moro, eles têm o Mandetta, que pode ser uma criação, é isso. Queria agradecer a Vilma Maia, chegou como assinante aqui, Conde, e também o Marcelo Oliveira, só para não deixar passar aqui, porque estava correndo rápido aqui o comentário. Mas eu acho que, assim, de fato, assim, eles não descartam o Bolsonaro, porque talvez o Bolsonaro ainda seja necessário para seguir adiante com esse projeto aí de destruição que a gente está vivendo, né? Enfim, eu acho que essa aqui, ó, a Vilma Merlo está dizendo, Haddad é paz, né? Tem essa questão também. O Brasil brilhou muito, né, Conde, nesses anos, principalmente no segundo governo Lula, né? Bombando, crescendo 7,5% ao ano, sendo capa de revistas internacionais. Era muito solar a presença do Brasil. E agora a gente está vivendo um oposto disso, né? Uma coisa assim de muita escuridão, de muitas trevas. Hoje saiu um dado também, desmatamento na Amazônia é o maior em 14 anos. E investidores nacionais e internacionais pressionando o governo a conter o desmatamento. O Mourão tendo esse discurso dos militares, não, de que tudo isso aí vamos dizer assim, disputa geopolítica, comercial, ou seja, vai ter nenhum movimento do governo Bolsonaro, nem do Mourão, para cessar o desmatamento na Amazônia. Então, o Brasil vive um período de destruição cultural, ambiental, existencial. Vamos ver quanto tempo vai durar, né? Outro dado que se junta a esse que você apresentou é o da Petrobras. A Petrobras soltou anteontem o dado de derramamento de óleo nas praias brasileiras, no litoral brasileiro. A gente lembra que aquele derramamento de óleo que empesteou as praias do Nordeste, que a gente teve foi uma das maiores tragédias, né? Enfim, a gente ficou muito apreensivo com tudo aquilo lá, não parava de chegar, ter teses de que um navio grego, né, teve vazamento, ninguém nunca explicou isso. Anteontem, a Petrobras soltou o dado, o número de vazamentos de óleo da companhia em 2019 cresceu 2.124%. Quer dizer, a Petrobras, de orgulho nacional, da empresa que fez a maior capitalização da história das capitalizações, 70 bilhões, quase 4 vezes mais que a segunda colocada nesse processo das bolsas. Quer dizer, orgulho, detém a maior tecnologia de prospecção de óleo em águas profundas, indutora, correspondendo a 8% do PIB brasileiro, pelo menos até 2016. Quer dizer,
Agora entra, e a gente sabe que o grande patrimônio da Petrobras são seus funcionários, né? Tem um corpo de trabalhadores ali extremamente politizado, forte, e que o problema agora é essa diretoria bolsonarista tucana que está lá. Agora, você vê o que a Lava Jato promoveu no país. Acho que a grande questão agora, e aí a gente volta naquele título anterior proposto, que acabou caindo em função das coisas aí da gente fazer eixos temáticos mais trepidantes, né? Quer dizer, a Lava Jato, ela destruiu o país inteiro, ela é a mãe do Bolsonaro, dessa presença do fascismo, ela tem dentro dela própria esses traços também de fascismo e de autoritarismo, nomeando operações, né, que é um dos traços também dos regimes autoritários, e agora a gente vai ter de rever isso. Você sabe, eu tinha dito para vocês na outra live, o fato do Augusto Aras não ter sido da lista tríplice, e a gente está vendo a insistência dele em ter acesso ao material da Lava Jato, digamos assim, a tempestade perfeita para finalmente a gente ver essa operação desmascarada e o Brasil voltar ao curso mais ou menos natural da história para a gente poder produzir democracia de novo. Você não acha, Leandro? Olha, Conde, eu acho o seguinte, cara, eu acho que assim, tem muita água para rolar ainda, eu acho que a gente vai ver muita destruição no Brasil, eu acho que a gente vai ver, olha, assim, claramente o que a gente está... Essa semana, né, ela termina um pouco frustrante quando a gente vê a questão do Queiroz voltando. Por quê? Quer dizer, porque as elites estão segurando o Bolsonaro, essa é a realidade. Estão segurando porque eles querem um presidente fraco, eles querem um presidente na coleira, né? E o Bolsonaro, assim, quer dizer, aquela coisa, um filho está indo para o Texas, o Weintraub foi para os Estados Unidos, mas assim que ele tiver a primeira oportunidade de morder, ele vai fazer alguma grande lambança, eles vão continuar fazendo, né, as maracutaias deles aí por baixo dos panos, e o Brasil vai sangrar, até que as pessoas tomem consciência. Deixa eu trazer uns comentários, porque tem um aqui que é muito interessante, para a gente é muito gratificante. O Salvio Nincotter está dizendo, acho que essa demanda por calma vai ser requerida, Caro Atucho, nosso querido editor, o Salvio, da Cotter, né? Poderia ser até uma bandeira nossa, né? Não esqueçamos do Lulinha, paz e amor. Pois é, o Brasil pode precisar de paz. Saulo Cruz dizendo, Flávio Dino é mais palatável para uma parte da sociedade que rejeita o PT, já que ele veio da elite, né? Um ex-juiz de direito, e é também uma pessoa religiosa. Também tem toda essa simbologia, né? Agora, esse comentário aqui do Zé Rodrigues, que é maravilhoso, né? Ele está dizendo assim, amigos, tenho certeza que se tivéssemos ao menos 10 canais progressistas como 247, nossa história seria outra. Moro em Santa Maria da Vitória, cidade pequena. Conheço muita gente que assiste 247. Me dá prazer contribuir. Eu queria dizer para vocês, Zé, que eu fico muito grato assim, pela sua atitude, porque você não só assiste, como você conversa, né, com pessoas da sua cidade. A gente pede para todos que tentem ao máximo divulgar, propagar, para que a gente possa chegar ao maior número possível de pessoas. Também vou reiterar um outro pedido que eu tenho feito, Conde, é o seguinte, sempre que as pessoas forem buscar os links para compartilhar com os amigos, busquem links da imprensa independente, progressista. Então, se você está procurando uma notícia sobre Facebook, põe lá, Facebook 247, né, para favorecer isso, porque existe hoje uma disputa muito grande, tecnológica também, desses algoritmos. Faça campanha para que mais pessoas sejam membros, assinantes, né? É muito importante, porque é assim que a gente vai crescer. Essa semana, Conde, eu tive a alegria, eu participei de um debate, até botei na comunidade para os membros dos BRICS, né? Teve um encontro de mídias, dos meios de comunicação, foi um representante de cada país para falar sobre comunicação, o futuro, né? E como cada país está enfrentando a pandemia. Então eu falei pelo Brasil, né? Não, evidentemente que não é uma indicação de governo, é um encontro, foi organizado pela agência Sputnik, né? Então o Brasil 247 e a TV 247 estão sendo reconhecidos, estão sendo vistos mundo afora, graças ao trabalho de vocês, dos membros, dos assinantes, e evidentemente toda a nossa equipe que está aqui dando sangue todos os dias. Por isso faço aqui esse apelo para que continue nos divulgando, né? Só pequeno comercial aqui, Conde, desculpa. Então, eu vou aproveitar e fazer também um pequeno comercial, porque é uma parceria que a gente desenvolve, inclusive o 247 está nessa também, que deixa eu compartilhar aqui para vocês, eu estou fazendo uma série de entrevistas com os autores do livro Relações Indecentes. Deixa eu compartilhar, porque a gente está tendo uma resposta muito bacana disso,
vou compartilhar aqui as entrevistas que eu tenho feito. Olha só. Que foi na semana passada e tá passando aqui na TV 247, depois da live do Conde. Deixa eu só pegar aqui. Aqui, eu vou passar aqui. Essa aqui foi a entrevista que eu fiz com o Wilson Ramos Filho, depois com a Marina Nassif e Hugo Cavalcante. Érica Takimoto, ela escreveu um artigo muito emocionante sobre a Marisa Letícia e como os integrantes da Lava Jato desrespeitaram, né, os momentos de dor da família Lula da Silva. O Gessé Souza, a gente fez um papo muito bacana, ele está na França e está indo para Berlim, e comentou sim, o quadro, né? Quadro de perseguição ao Lula, né? O Lula é a centralidade do pensamento ali do Gessé nessa reflexão sobre a Lava Jato. Aqui depois eu entrevistei a Eugênia Gonzaga e Luiz Nassif, e ontem, uma entrevista muito especial com o ex-reitor da UNB, José Geraldo de Souza Júnior. Foi muito bacana, porque ele traz justamente essa visão que a gente não pode perder da história brasileira, da Constituição, do SUS, da força da sociedade brasileira e da possibilidade de resposta. O Bolsonaro está há pouco mais de um ano no governo, 1 ano e 7 meses no governo. Todos os fracassos possíveis, tudo que aconteceu nesse governo, o Zé Geraldo me deu uma injeção de ânimo, porque a sociedade brasileira vai responder a isso, não tem dúvida. A chapa Dino Haddad, por exemplo, trazendo essas cifras de que você traz aí, esse traço, que está fazendo falta para a sociedade brasileira, da calma, da tranquilidade, da previsibilidade, de você ter orgulho de um governante, de você ter um governo. Hoje o Brasil combate a pandemia de maneira totalmente desordenada. São 27 estados, cada um vai para um lado. É por isso que os dados não cedem no Brasil. Sempre nós temos mais de 1.000 mortes por dia. Então, eu recomendo essa série. A gente está reprisando aqui na TV 247 por volta das 23h45, todas as noites. Semana que vem eu vou entrevistar o Lenny Streck. A gente já tem muitos autores para conversar, trazendo essa visão. Quer dizer, o timing dessa publicação foi muito interessante, porque justamente no momento que a Lava Jato está agonizando, está ficando exposta para o país inteiro, a gente tem a oportunidade de pensar, né, num Ministério Público novo, né, de reorganizar, de trazer para o curso da vocação, né, de produzir justiça. O Zé Geraldo de Souza Júnior tem um projeto com mais de 10 livros publicados, e o nome do projeto remonta a Silva Filho, Lira Filho, grande jurista brasileiro, do direito achado na rua. Quer dizer, produzir uma justiça, produzir um conjunto de leis baseado nas necessidades reais do povo trabalhador, enfim, da população brasileira. Então, eu acho que, junto, né, com toda essa atividade que a gente promove aqui no 247, trazer as hard news, trazer as reflexões, pedir também para todos que estão assistindo aqui inscrições, para se tornarem membros, para se tornarem parte desse coletivo, e realmente, porque daqui a pouco, Leonardo Atushi, público, comunidade aqui no 247, daqui a pouco eu acho que a gente vai ter a virada, e todas as mídias progressistas, independentes, sérias, profissionais, né, elas vão tomar esse protagonismo, e esse jornalismo da conveniência, ele já está se redesenhando, eles já estão fazendo lives, as lives deles são super broxantes, eles estão tentando entrar nessa onda de produzir uma notícia coletiva investida de muito espírito crítico. Então, acho que é a exortação que eu faço aqui no final desse nosso papo semanal, Leonardo Atushi, e vamos que vamos, né? Vamos que vamos, quer ver? Ó, que tem um comentário aqui, ó. Aqui, ó. Não, 247 é show, tem aqui a Isabel Loyola, sou estreante, mas tinha aqui, ó, amei esse canal. Vou pedir para você, Isabel, que está nos assistindo aqui pelo Facebook, que migre para o YouTube, faça a inscrição no YouTube, que é onde a gente privilegia, né, o diálogo com os membros, com os inscritos, pela comunidade. A gente faz muita coisa ali pelo YouTube também. Queria dizer, Conde, que hoje tem uma programação muito interessante do Fernando Moraes, escritor, grande escritor, vai participar do Boa Noite 247, vai dar uma entrevista ao Rodrigo Viana, né? E Daphne, enfim, Daiane,
não sei se vai ser com a Gisele, quem que vai estar ali naquele momento em que ele entrar, mas ele estreia também uma série de entrevistas com o Vladimir Putin, né? Então eles entrevistaram o Vladimir Putin junto com o Oliver Stone, tudo isso vai passar no Nocaute. Só para fazer o comentário em relação ao Saulo, né? Falou, se tivéssemos 10 canais, ao Zé Rodrigues, desculpa, né? Tem vários canais progressistas, então queria recomendar essa programação do Nocaute, né? Entrevistas com Putin para entender também como é que é o quadro geopolítico mundial. Começa hoje, bem interessante. E Roberto Santana Cruz dizendo, não se iludam com Toffoli, ele é bozo. Gilberto Cruvinel dizendo, a Líbia destruída e drones bombardeando civis no Afeganistão são a prova do imperialismo humanitário de Hillary e Obama. Por isso que o Joe Biden também é extremamente perigoso. Conde, grande prazer falar com você. Boa sexta-feira aí para todos. Bom fim de semana para a nossa comunidade. Para quem está chegando agora, como a Isabel Loyola, tem programação, tem o programa do Ferrez daqui a pouco, tem o Boa Noite 247, tem live do Conde, tem muita coisa ainda para acontecer aqui na sexta-feira. Valeu, Condão. Obrigado. Grande, Léo. Não deixa a peteca cair, hein, Conde? Não deixa, a gente vai virar esse jogo, tá claro. Valeu, cara. Abração. Tudo de bom. Abraço.